Espiritismo e política tem ligação? Gente, acho que esse vídeo é um dos mais importantes que eu já gravei aqui nesse canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitura Espírita, um canal onde falamos sobre os livros espíritas. No vídeo de hoje nós vamos falar deste livro aqui, Espiritismo e Política, Contribuições para a Evolução do Ser e da Sociedade, de Ailton Paiva, da editora FEB. Antes da gente entrar nesse vídeo, já deixa seu like, que assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Espiritismo e política tem ligação? Cuidado com as respostas apressadas. Ailton Paiva, autor do livro, vem nos mostrar como o espiritismo tem a ver e muito com a política, já que a política deve ser a arte de administrar a sociedade de forma justa. Apoiado no Livro dos Espíritos, principalmente no livro terceiro, que é o livro das leis morais, leis que falam sobre o relacionamento do homem com o Criador, com a sociedade que participa, com o planeta, o autor nos mostra que, sob o aspecto filosófico, o espiritismo tem normas políticas. Então esse livro é um livro para ser estudado e pode ser estudado sozinho ou pode ser estudado em grupo. E é muito bom se você conseguir estudar junto com o Livro dos Espíritos. Bom, começamos então aqui no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, nas questões 766, 767 e 768. Capítulo 7, Lei de Sociedade. A vida social faz parte da natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a fala e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação social. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem colaborar para o progresso, ajudando-se mutuamente. 768. Ao buscar a sociedade, o homem obedece simplesmente um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais genérico? O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazê-lo porque não dispõe de todas as faculdades. Precisa do contato com outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Então aqui já começamos entendendo que o homem não foi feito para viver sozinho. A sociedade é necessária, viver com os outros é necessário, porque nós não somos perfeitos, não somos completos e precisamos viver em conjunto porque um ajuda o outro. Em sociedade, os homens também criaram os bens necessários ao seu desenvolvimento. Alguns bens são garantidos pelo grupo doméstico, outros pela instituição, a fim de satisfazerem suas necessidades econômicas, culturais, religiosas, sociais, enfim. Para viver em sociedade, nós também necessitamos de paz, de segurança, de ordem. E para isso, os homens se associam em entidades mais amplas, gerando a sociedade personificada no Estado. Por termos essa necessidade de viver em conjunto, vivermos uns com os outros, e por precisarmos uns dos outros, porque nós não conseguimos evoluir nem viver sem os outros, foi por isso que Aristóteles diz a famosa frase de que o homem é um animal político. A política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana, tanto a felicidade individual quanto a felicidade coletiva. Resumindo, participar de uma sociedade, conscientemente ou não, já é uma prática política. Para o espírita, para que ele tenha uma participação na sociedade de forma justa, que condiza com o que ele segue, que é o espiritismo, é necessário que ele compreenda a codificação de Allan Kardec, principalmente as leis morais que estão aqui no livro terceiro do Livro dos Espíritos, a fim de que a sua participação na sociedade seja de acordo com o que os espíritos trazem pra gente, que falam de justiça, amor e caridade. Então, o livro vai funcionar assim. Cada capítulo ele vai falar de um capítulo do Livro dos Espíritos nesse livro terceiro. Então, vou ler aqui para vocês um pouquinho do sumário, olha só. Capítulo 2, a adoração a Deus como forma de participação do homem na sociedade. O trabalho, segundo o Espiritismo,
entendimento espírita sobre a reprodução, a conservação sob análise espírita, o enfoque espírita da destruição, a sociedade na perspectiva espírita, e assim ele vai seguindo. Uma coisa que eu achei muito interessante é que no final de todo o capítulo tem aqui uma parte de reflexão, onde o autor traz perguntas sobre o que foi trabalhado naquele capítulo. Isso ajuda a gente a refletir sobre o que a gente leu e também ajuda a fixar o conhecimento, porque fazendo você pensar e refletir, você acaba fixando, entendendo mais, compreendendo mais aquilo que o autor está trazendo pra gente, que é o que está no Livro dos Espíritos. Então, achei isso bem legal. Os capítulos também, gente, são bem curtinhos, então é tranquilo de ler. Eles têm 3, 4 páginas. É tranquilo de você ler, dar uma pausa e voltar depois, refletir sobre aquilo que você leu. Mas o livro não é sobre se você deve participar ou não da política partidária, né? Ser membro de alguma organização política. O livro não é sobre isso. O livro vem nos mostrar que, inseridos em uma sociedade, já estamos sendo políticos. Mas, se somos espíritas, devemos ter uma participação consciente e responsável nos processos sociais, econômicos, culturais, levando em conta e sempre seguindo as diretrizes trazidas pela codificação espírita. Mas para que a gente consiga colocar em prática as diretrizes, os princípios que estão na codificação espírita, é necessário o quê? É necessário compreender a codificação. É necessário o estudo, e é isso que o autor Ailton Paiva vai trazer nesse livro aqui pra gente, Espiritismo e Política. Ele vai focar no livro 3º das Leis Morais e vai nos ajudar a compreender o que o Livro dos Espíritos traz pra gente, qual o nosso papel perante a sociedade. Então, se você quiser, pega o seu Livro dos Espíritos aí e vai acompanhando comigo essa resenha. Para ela não ficar muito grande, talvez já esteja, eu vou tentar trazer algumas ideias de alguns capítulos, tá? Não vou trazer a ideia completa de todos os capítulos, porque apesar do livro ser pequeno, ele traz muita informação, então não dá para falar tudo aqui. Então, se você quiser saber tudo, é só você comprar o livro, estudar aí com o seu Livro dos Espíritos, mas eu vou trazer algumas informações aqui para vocês. No capítulo 2, que vai falar sobre a adoração, o autor vai trazer pra gente o significado de adoração segundo o Espiritismo, e eu vou ler para vocês. A adoração a Deus, no conceito espírita, tem uma ação política dentro da sociedade, ou de forma mais ampla, no planeta em que se vive. Fazer o bem e evitar o mal. Para fazer o bem e evitar o mal, é necessário procurar extinguir o orgulho, inveja, o egoísmo, a vaidade e a prepotência, não só de si mesmo, como também das instituições e grupos sociais. Tal conceito de adoração a Deus leva não só à reforma íntima, ou seja, à autoeducação, como à reforma da sociedade em seus padrões de egoísmo e orgulho, em nome dos quais se justificam as desigualdades e as injustiças. Então, olha só, com a reforma íntima individual, a gente afeta a sociedade. E a gente não tem que preocupar somente com a reforma íntima individual também não, mas em reformar as instituições da sociedade. O capítulo 3, o autor vai tratar sobre o trabalho, né? E nós sabemos que o trabalho é muito importante, ele é necessário para a evolução do homem e também para satisfazer as necessidades básicas de alimentação, moradia, saúde, bem-estar. E sabemos também que o trabalho ajuda no nosso progresso intelectual. E o trabalho é uma forma profunda de participação na sociedade em que a gente vive. Por isso, a sociedade deve dar a oportunidade de trabalho a todos. E aí eu gostaria de ler uma questão do Livro dos Espíritos para vocês, que é a questão 573. É muito interessante, olha só. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudar em seu adiantamento, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Porém, as missões são mais ou menos genéricas e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo na natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, colabora dessa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Todos têm sua missão nesse mundo, pois todos podem ser úteis em alguma coisa. Através dessa pergunta, nós vemos que a melhoria da sociedade depende de nós. É a nossa responsabilidade
melhorar as nossas instituições. O autor fala muito no livro também sobre a justiça. E aí eu queria ler para vocês no capítulo 6, que fala sobre a destruição. Eu queria ler um trecho, olha só. Para que haja harmonia na sociedade humana, é imperioso que a justiça se faça junto a cada um de seus componentes. Também para que haja paz e harmonia entre as nações, é indispensável que elas se relacionem sob o palio da justiça. A destruição e a violência não se manifestam somente de forma física e ostensiva, mas terríveis e perigosas elas são quando se manifestam de forma sutil e disfarçada, provocando o aniquilamento e a degradação do meio ambiente em que o homem vive. Todas as vezes que o espírita constatar a destruição da natureza em função do lucro que os sistemas econômicos exigem, deverá associar-se às vozes que clamam contra tal destruição. Para isso, dará apoio e participação como cidadão ao partido político, aos movimentos ecológicos, às organizações não governamentais, ONGs, as organizações estudantis e outras que atuam contra a destruição desregrada. E aí o capítulo 8, chamado de, deixa eu pegar ele aqui para vocês, a conceituação do progresso na doutrina espírita. E aí ele já começa com uma frase aqui, gente, olha só. A lei natural rege a humanidade inteira e o homem se aprimora à medida que melhor a compreende e pratica. Então nós precisamos entender a lei natural para evoluir. Mas Jéssica, o que é a lei natural? Bom, se você não sabe o que é a lei natural, vamos lá para o Livro dos Espíritos. Essa frase, gente, que eu li para vocês agora, é a chave da evolução para mim. Porque quando você entende a lei natural, você evolui, você para de fazer mais débitos na sua encarnação. Lá na questão 614, vocês vão encontrar a resposta dessa questão, o que é a lei natural. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeiramente necessária felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ou não deve fazer, e ele só é infeliz porque se afasta dela. Gente, essa frase para mim, essa questão é maravilhosa. O homem só é infeliz porque se afasta da lei natural, que é a lei de Deus. Olha isso. Maravilhoso, não é não? Mas voltando aqui, neste mesmo capítulo, então, capítulo 8, o autor nos diz mais coisas ainda nesse capítulo que eu gostaria de trazer aqui, que para o aprimoramento da sociedade deve-se trabalhar a fim de aumentar o número de pessoas esclarecidas, justas e amorosas, de maneira que as suas ações preponderem sob a dos maus. Daí a reforma íntima, não ser condição para isolamento ou alienação, mas compromisso de união com os outros que têm o mesmo ideal de amor e justiça, agindo deliberada e responsavelmente a benefício de todos. Então vocês estão vendo aqui, gente, como a reforma íntima individual, ela não é somente individual, ela não afeta somente o indivíduo, a reforma íntima afeta a todos, afeta a sociedade, porque o indivíduo reformado, ele consegue fazer muito pela sociedade. Então, gente, a sua reforma íntima não é um compromisso só com você mesmo. O espírita tem o compromisso de reforma íntima porque ele está compromissado com a sociedade que ele vive. O capítulo 9 é um capítulo que vai falar sobre espiritismo e igualdade. Nesse capítulo aqui, o autor traz pra gente a informação de que o espírita não deve compactuar com situações que promovam a desigualdade entre os homens, mas que devem apoiar movimentos que objetivem a igualdade de direitos humanos. E aí eu vou ler de novo uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 806. Vamos lá, quem tá com seu livrinho aí pode pegar. Olha só, a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Os espíritos respondem, não. É obra do homem, não de Deus. Então, gente, a desigualdade social não foi Deus quem criou, fomos nós, os homens. No capítulo 11, é um capítulo que chama a Justiça, o Amor e a Caridade na Filosofia Espírita, em que o autor traz informação pra gente de que a justiça está latente em todos nós. Não tem a ver com quanto uma pessoa sabe ou deixa de saber,
né? Quando você vê uma situação de injustiça acontecendo, você logo se revolta. Não importa o conhecimento se você tem ou se não tem conhecimento de alguma coisa. Isso não tem a ver com conhecimento, tem a ver com algo que cada um de nós trazemos dentro de nós. Então a justiça é um sentimento que está latente dentro de nós. Isso eu achei muito interessante, não é interessante, gente? E ele traz também o conceito de justiça, né, que a gente vê no Livro dos Espíritos, que justiça é cada um respeitar os direitos dos demais. Também para ele, para o Espiritismo, duas coisas determinaram tais direitos, a lei humana e a lei natural. Então a gente já viu o que é lei natural, né? Esclarece, no entanto, que as leis humanas são formuladas de conformidade com os costumes e caracteres de uma determinada época e sociedade, por isso são mutáveis. Essas leis regulam algumas relações sociais, ao passo que a lei natural rege até mesmo o que ocorre no foro da consciência de cada um. Ao ficar em dúvida quanto à maneira de agir para não ser injusto com o seu próximo, o homem deve auscultar a própria consciência e indagá-la se gostaria que agissem com ele da mesma forma. Por isso, o espírita deve estar atento para a prática de tal preceito, como também colaborar para sua divulgação junto à sociedade em que vive, pelos meios que lhe sejam possíveis. Vale ressaltar que o relacionamento social traz para o homem determinadas obrigações, sendo que uma das primeiras é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. E no capítulo 13, nós encontramos algumas diretrizes de como devemos agir. O espírita tem que participar e influenciar na sociedade em que vive, procurando levar às instituições que a estruturam os valores e normas do espiritismo. Isso é uma participação política. Não pode se preocupar apenas com sua reforma íntima, isolando-se em um oásis de indiferentismo pela sociedade em que vive. É verdade que essa ação política conflitará com os interesses dos egoístas e orgulhosos individualmente ou em grupos. Assim, essa ação política deve objetivar o bem comum. Aqueles que pretendem o bem não podem se omitir, e essa participação liga-se profundamente com a caridade, pois amar é querer o bem. Destarte, a expressão política do amor é querer fazer o bem para todos. A participação do espírita, inclusive do jovem, nos processos político, social, cultural e econômico, deve ser consciente e responsável, tendo como diretriz os princípios e normas contidas no Livro dos Espíritos. E para finalizar essa resenha, eu gostaria de ler aqui para vocês o que o autor deixou aqui pra gente, como o espírita não deve atuar na política e como ele deve. Cadê, gente? Tá aqui. Olha só. Como o espírita não deve atuar na política. Não levar a política partidária para dentro do centro das entidades ou do movimento espírita. Não utilizar-se de médiuns e dirigentes espíritas para apoiar candidatos ligados a algum partido político, a cargos eletivos dos poderes executivo e legislativo. Não buscar votos para políticos que às vezes dão alguma verbinha para asilos, creches e hospitais, mas cuja conduta política não se afina com os princípios éticos ou morais do espiritismo. Não apoiar políticos que se dizem espíritas ou cristãos, mas aprovam as injustiças, as barganhas, a politicagem, que é usar política partidária para interesses pessoais ou de grupos a que se ligam. Não participar da política partidária apenas por interesse pessoal, para melhorar sua vida ou de sua família, divorciando-se em sua militância político-partidária dos princípios e normas da filosofia espírita. E aí, em seguida, ele fala como o espírita deve atuar na política. O espírita deve estudar e reflexionar sobre os princípios filosóficos e suas consequências religiosas e políticas no centro espírita, pois eles estão contidos no Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais. Mediante a análise, o estudo e a reflexão das normas e princípios referidos, o espírita deve identificar o egoísmo, o orgulho e a injustiça nas instituições humanas, revelando-as e agindo para que elas desapareçam da sociedade humana. Confrontar os fundamentos morais e objetivos do espiritismo com os fundamentos morais e objetivos dos partidos políticos, verificando de forma coerente qual ou quais deve apoiar e até mesmo participar como membro atuante, se tiver vocação para tal.
Participar de organizações e movimentos que propugnem pela justiça, pelo amor, pelo progresso intelectual, moral e físico das pessoas e aprimoramento da sociedade. Exemplo, clubes de serviço, sindicatos, associações de classes, diretórios acadêmicos, movimentos de respeito e defesa dos direitos humanos, ONGs, etc. E eu adiciono, defesa dos direitos animais também. Fazer do voto um elevado testemunho de amor ao próximo, considerando que a sociedade, nos sistemas democráticos, é dirigida por políticos que saem das agremiações partidárias para comporem os poderes legislativo e executivo e que suas ações podem ajudar ou atrasar a evolução intelecto-moral da humanidade, o voto consciente é uma forma de exprimir o amor ao próximo e à coletividade. Deve, pois, analisar se a conduta do candidato político partidário tem maior ou menor relação com os princípios morais e políticos, aspecto filosófico, do espiritismo. 6. Participar de agremiação partidária, se assim o desejar, sabendo, no entanto, da responsabilidade que assume nesse campo, já que sua militância deve sempre estar voltada para o interesse do ser humano em seus aspectos social e espiritual. Para isso, sua ação política deverá estar em harmonia com os valores éticos, morais do espiritismo, que, em última análise, são fundamentalmente os mesmos do cristianismo. 7. Participar conscientemente da ação política na sociedade, sem relegar o estudo e a reflexão do espiritismo a plano secundário. Pelo contrário, o estudo e a reflexão de temas espíritas deverão levá-lo à permanente participação, objetivando a aplicação concreta do amor e da justiça ao ser humano, seja individual ou coletivamente. Então, olha aí, gente, com essas diretrizes, vocês já podem pensar e refletir sobre muitas coisas que estamos aí vivendo atualmente, não é? Eu gostei bastante do livro, eu achei muito esclarecedor, nos permite pensar e refletir sobre diversos temas, já que o autor traz essas reflexões ao final do capítulo, né? O que ajuda muito para que a gente entenda o assunto e absorva também mais sobre o assunto. A linguagem é uma linguagem bem tranquila de ler, como eu li para vocês uns pedaços, vocês podem ter uma noção de que a linguagem é uma linguagem tranquila. Nos lembra de pontos importantes, né, do nosso papel político na sociedade, esclarece sobre a importância da reforma íntima e nos mostra como a reforma íntima individual afeta o todo. E o autor deixa aqui a mensagem, né, gente, como somos espíritas, para agir de acordo com os princípios e diretrizes espíritas, só tem um caminho, que é estudar e compreendendo a codificação, compreendendo o que Kardec traz no Livro dos Espíritos, para que a gente possa agir de acordo com os princípios de justiça, de amor e de caridade. Então aproveita esse vídeo, já pega aí seu Livro dos Espíritos, para você já começar os seus estudos e entender melhor como agir, né? Porque quando você compreender mais o Livro dos Espíritos, você vai conseguir direcionar melhor as suas ações. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigada por me acompanharem. Muito obrigada por cada like, por estarem aqui. Eu te vejo, então, no próximo vídeo. Até mais!